Olá, estamos de volta aqui. Meu nome é Mônica Araújo, faço parte da diretoria de alocação da InvestSmart. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre um fato bem importante, que é a aprovação de mais uma etapa da reforma tributária. Sim, a reforma tributária é um evento histórico, né? O que está acontecendo agora. A gente espera isso há mais de 30 anos. E agora a gente está conseguindo discutir isso no Congresso, né? E foi o que aconteceu semana passada. Isso. A reforma foi aprovada no ano passado, né? Depois de, como você falou, de mais de 30 anos aí de debate, finalmente ela foi aprovada no finalzinho do ano, mas ela precisa de leis complementares para realmente entrar em vigor, né? São dois projetos principais, o primeiro referente à parte de imposto de serviço, né? E o segundo referente à gestão daquele fundo que vai fazer realmente a distribuição para os entes federativos, né? E o que aconteceu na semana passada, então? Então, na semana passada, nós tivemos a promulgação da primeira fase da reforma tributária no Congresso. A reforma tributária, só para lembrar, ela tem um objetivo muito claro, que é o de simplificar o sistema tributário brasileiro e também tornar o Brasil um país competitivo frente aos seus pares, né? Porque o sistema brasileiro atualmente é muito complexo. Exatamente. Então, esse projeto, ele faz com que os impostos que a gente tinha sobre o consumo, que era uma gama de impostos, seja simplificado em dois, que é o IBS e o CBS, um federal e outro para municípios e estados. E também tem um imposto seletivo, que é aquele que foi chamado de imposto do pecado, né? Exatamente. E aí a gente trouxe também algumas mudanças em relação à primeira proposta que você falou, né, que foi discutida no ano passado. A primeira delas foi um teto, agora a expectativa... Pro IVA, né? Isso, um teto para o IVA, que é esse imposto dual, que seria de 26,5%. Então, antes, né, a ideia do Congresso, a ideia do governo como um todo, da proposta como um todo, já era não aumentar a carga tributária, né? Exatamente. Era de que ele fosse neutro na Exatamente. tributação. E agora eles definiram um teto, que seria de 26,5% para esse imposto. Eu acho que só um ponto para destacar aqui, essa questão da reforma tributária, que traz neutralidade com relação à carga tributária, ela não significa que você não vai ter alíquotas diferentes, né, em setores, né, que hoje pagam uma alíquota bem reduzida, que poderiam estar tendo uma alíquota maior, e outros que pagam uma alíquota muito elevada, que poderiam ser reduzida. No conjunto como um todo, o objetivo principal é ter neutralidade, mas facilitar e simplificar muito a arrecadação. Esse é um ponto importante também, né? Sim, porque tem impacto sobre todos os setores da economia. Exatamente. Né? Por isso que era até um ponto que foi muito falado na época, da gente tentar não aumentar a carga tributária do Brasil, que já é uma carga relativamente alta. E sai muito nos jornais assim, né? O Brasil vai ter a maior carga tributária com relação ao IVA, né? Sim. Porque tantos benefícios, tantos setores que foram lá, pleitearam, né? Fizeram lobby para reduzir essa carga tributária. Exato. Inclusive, esse foi um ponto de diferença que a gente teve no projeto que foi aprovado na semana passada, porque o governo também colocou uma cesta de produtos, que seria como se fosse a cesta básica para a população, para ser isento de imposto de renda, com a ideia de reduzir a desigualdade social. E aí, dentro dessa cesta, nesse projeto entrou também a carne, né? Que foi algo que não entraria anteriormente e agora ele entra para a cesta básica e estaria isenta de imposto do CBS, que é o imposto federal. Legal, Mas essa alíquota máxima que foi estabelecida, né, pode ser que faça com que novas conversas, novas discussões com relação à entrada ou não, né, de alguns setores dentro desse conjunto que pode ser beneficiado por uma alíquota menor, seja reavaliado, né? Porque se você tem um teto, você tem que chegar em acordo com relação aos demais setores na carga tributária, né? Isso é importante. E um outro fato também que eu acho que vale destacar é que ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, né? Isso. O projeto segue para avaliação agora do Senado, né? Que vai ter que reavaliar também todos esses pontos, né? O que foi incluído, o que foi deixado de fora. Provavelmente várias conversas, lobbies vão ser novamente estar presentes em Brasília. Exato. E hoje você tem a necessidade de urgência desse projeto, então, teoricamente, o Senado teria que
ter uma pressa a mais para estar fazendo as discussões e votação, mas provavelmente o governo vai retirar essa urgência para que se tenha realmente uma discussão mais aprofundada no Senado. E aí, se houver mudança, né, ele vai ter que voltar para o Congresso para novamente ser avaliado, principalmente as mudanças implementadas pelo Senado. Então, é só uma etapa, né? É, só Ainda a tem primeira muito etapa. para ser implementado. E é importante isso porque, às vezes, a gente vê algumas notícias falando certo setor vai ser impactado, certo setor não vai. Mas ele não tem como ter certeza porque a gente ainda não sabe como vai ser o projeto final, né? Exatamente. E eu acho que também é muito importante falar, Mônica, que esse é um projeto de longo prazo aqui para a economia brasileira, né? Então, por mais que ele seja aprovado agora, esse ano, ele só começa a ser implementado em partes muito pequenas em 2026 e vai até 2032. Para Então, implementação total, né? isso. Então, o impacto realmente é bem lá na frente. Mas é importante que a gente saiba hoje todas as novas alíquotas que cada setor vai ter que pagar, né? Dentro desse processo todo de reestruturação, para colocar o Brasil entre os principais países que estão nessa, que cobram esse IVA, né? Que tem a sua parte tributária implementada pelo IVA. Importantíssimo isso. Vamos continuar acompanhando, né? Sim, vamos. E acho que é isso, assim, a gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui, estaremos aqui toda segunda e quinta-feira. Então, abraços, obrigada. Tchau, tchau. Ficou ruim?